Olá, prontos para mais uma aula? Nesta aula de hoje nós veremos porcentagem, tá? O conceito básico de porcentagem, as formas que ela é representada e também o método de resolver através da regra de 3. Vamos lá? Porcentagem. A porcentagem, ela vai estar sempre envolvida no nosso dia a dia. Pode ter certeza disso. Sempre estaremos encontrando algo, né, que nos ligue à porcentagem. A compra de um produto, um serviço, um investimento, tá? Uma poupança, colocar o dinheiro na poupança ou retirar, quanto você ganha, quanto você perde. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para para vocês terem noção do nosso dia a dia. Então, a porcentagem, ela envolve diversas situações em que nos deparamos frequentemente no nosso cotidiano. Cotidiano é o nosso dia a dia. Por exemplo, temos os indicadores econômicos, tá? Temos resultados de pesquisas que a gente pode fazer, ou promoções, venda de algum produto que esteja com promoção ou aumento, né? Descontos em lojas. Então, o percentual, a porcentagem, ela sempre está presente. Uma conta de água, de luz que vocês tenham atrasado, vai ocorrer juros, e os juros têm uma porcentagem de juros. Mas a porcentagem, vocês vão ver, ela nunca aparece sozinha. É porcentagem de alguma coisa, de alguma quantidade ou de algum valor, tá? Outro ponto importante é esse aqui, ó. Entendemos porcentagem como sendo a razão. Vamos sempre voltar na origem da palavra. O que significa razão? Razão é igual a uma divisão, é uma parte de alguma coisa, entre um número qualquer e 100. Então, a gente vai ter a divisão de um número por 100. Quando falamos em porcentagem, porcento é por 100. E o símbolo usado é o nosso símbolo, aquela barrinha com as duas bolinhas, tá? Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Então, a gente vai ter o inteiro e o porcento é uma parte dele. Vamos pegar, por exemplo, esse gráfico, né? Esse gráfico de pizza que a gente chama, que é um gráfico redondo, circular. Se eu somar todos esses porcentagens, vai ter que dar 100. Olha, 40 com 30, 70, 90 com mais 10, 100%. Então, o gráfico todo, ele representa 100%. O nosso total vai ser sempre 100%, tá? E aqui a gente tem as porcentagens. Por exemplo, a parte de carrinhos representa 40% dos brinquedos doados. A parte de bonecas representa 30% do gráfico de brinquedos doados. Bola 20%, bicicleta 10%. Então, aqui a gente sempre vai ter um total, né? E a porcentagem vai ser uma parte desse total. Olha nesse aqui dessa promoção. Tá falando aqui 70% off. Off é menos, tá? É desconto. Então, a gente tem 70% de desconto de um total. Nesse caso, olha, a gente tem de R$ 99,90 por R$ 39,90. Então, significa o quê? Que eu tenho R$ 99,90 que custava. Esse aqui era 100%. Houve um desconto de 70% e o preço foi para R$ 39,90. Então, as promoções, elas sempre vão ter descontos, tá? Aqui o nosso símbolo, né, de porcentagem, aqui no caso 5%. Uma outra forma é se você pagar à vista em algum produto, né? Às vezes as lojas estão com desconto à vista. Nesse caso, R$ 800 à vista, né?
ou 5 parcelas fixas com juros simples. Olha, aqui ele deu o preço à vista, que é R$ 800, e 5 parcelas de juros simples significa o quê? De 2,5%. Aqui, se você resolver parcelar em 5 parcelas, você vai ter um acréscimo de 2,5%. Ele te deu o preço à vista para chamar a atenção. Mas, se você resolver parcelar, aí você tem juros de 2,5%. Ok? Aqui, vamos nas formas de representação da porcentagem. Quando a gente lida com porcentagem, a gente tem 3 formas que vai ser bem fácil para vocês raciocinar. Vamos supor que eu tenho aqui, primeiro é a forma percentual, que é a taxa percentual que a gente fala. Vamos supor 45%. Essa é uma forma de representação de uma porcentagem. Ou pode ser de desconto, ou pode ser de juros, né? O que vier no contexto do problema. Aí depois vem a forma fracionária. O que é a forma fracionária? Vocês vão lembrar da fração. Como que eu escrevo 45% em fração? Não é uma razão, uma divisão? Então, é 45 por 100. 45 dividido por 100. Uma forma fracionária de representar. E tem a forma decimal, que é a forma com vírgula, tá? Que a gente também chama de forma unitária. Como que a gente faz? Nós vamos resolver isso aqui. 45 dividido por 100, eu tenho que ter o quê? 2 casas depois da vírgula, né? Relembrando aí divisão de números decimais. Então, a gente tem, como é por 100, eu vou andar com a vírgula 2 vezes. Então, tá aqui meu número. E aonde tá a minha vírgula aqui? 45 é um número inteiro, então a vírgula tá aqui, ó. Então, eu tenho que andar com ela, como eu estou dividindo, este número vai diminuir. Então, eu ando com a vírgula para a esquerda, eu vou andar 2 casas. Andei 1, 2, aí eu deixo a vírgula aqui. Então, vai ficar como a minha conta? 45% é a mesma coisa que 0,45. Então, dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas para onde? Para esquerda. Nós vamos andar com a vírgula para a esquerda. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Importante. Sempre quando formos resolver problemas, a gente vai usar ou a forma fracionária, eu gosto muito de trabalhar com a fração que a gente simplifica, ou na forma decimal, tá? Então, vamos aqui. Transforme a taxa percentual em taxa unitária. Então, eu vou pegar da forma que está com porcento e vou passar para a forma unitária. 32%, eu vou escrever o 32 e vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Se ela tá aqui, a vírgula, eu vou andar 1, 2. Então, ela vai vir para a esquerda. Então, aqui a gente tira, ficou 0,32. 0,4. A vírgula está aqui, então, eu vou andar com ela 2 casas para a esquerda. Olha só, eu andei uma, que já tá aqui com 0, e vou andar outra casa, e ela vem para aqui, ó. Aqui eu vou completar com 0, e aqui eu vou colocar o outro 0. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. 0,4. Andando 2 casas para a esquerda, eu já tenho 1, 2. A minha vírgula vai vir para aqui. E como que eu faço? Completo com 0. E tiro essa aqui. Opa. E vamos apagar essa. Então, 0,4% é a mesma coisa que 0,004. E 100%? Vou escrever na fração e a gente vai passar ela para o decimal. 100% é 100 dividido por 100, não é? 100 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 1 inteiro.
Então, quando a gente fala, eu quero 100% do bolo, 100% do bolo é o bolo inteiro, né? Ali você não está pegando uma parte do bolo, você está pegando o bolo todo. E 5%? É 5 dividido por 100, e a gente tem que andar 2 casas. Se eu tenho 5, minha vírgula tá aqui, que é um número inteiro, vou andar 1, 2. Completo com 0, 0, vírgula. Então, ficou 0,05. Vou apagar aqui. 0,05. Então, as formas de representação são essa: percentual, fracionária e decimal. Lembrando que nós iremos trabalhar mais com qual forma? A fracionária e a decimal, quando a gente for calcular. Vamos calcular aqui, olha, a porcentagem de uma certa quantia. A porcentagem, ela nunca aparece sozinha. Nunca aparece sozinha. Ela vai estar sempre acompanhada de um valor ou de uma quantidade. Eu preciso desse valor ou dessa quantidade para a gente calcular o percentual, tá? Porque ela é uma parte de um valor. Aqui, um exemplo simples. Quanto vale 20% de 400? Eu quero que vocês marquem isso aqui. O de 20%, 5% de alguma coisa, vocês vão transformar ele em uma multiplicação. O de aí na matemática é uma multiplicação. Então, como que a gente escreveria para resolver? 20% de 400. A gente fez assim, ó, 20 por 100 de a multiplicação 400. A gente colocaria dessa forma para a gente começar a resolver, tá? 20 vezes 400, nós temos 2 vezes 4, 8. E aqui eu acrescento os 3 zeros. Dividido por 100. Vamos simplificar, né? Um em cima, um zero em cima com um embaixo. Sempre desse jeito, é 1 para 1. Um zero com um zero, ainda posso simplificar de novo. Um zero com o outro zero. Agora, não tem como mais simplificar, porque em cima eu tenho zero, mas embaixo não tem mais. 80 dividido por 1 vai ser igual a 80. Então, quanto vale 20% de 400? Vale 80. Ok? Agora, olha só. Preço da geladeira para parcelar seria juros de 2,5 sobre o valor da geladeira. Não é isso? Então, quanto que a gente, né, se eu fosse comprar e quisesse parcelar para dividir de 5 vezes, qual seria o preço da geladeira para eu parcelar? Eu tenho que calcular 2,5% ao dia aí. De quanto? De 800. Então, nós vamos escrever isso. Eu tenho que calcular 2,5% de 800. Vamos escrever em fração. O dia multiplicação, 800. Eu gostaria muito que vocês aprendessem a retirar essa vírgula, tá? Passar esse número decimal para um número inteiro. E como que a gente faz isso? Isso não é só na porcentagem, não. Vocês podem fazer isso sempre quando for calcular qualquer coisa com o número decimal. Como que a gente faria isso? A gente faria assim, olha. Eu vou pegar o 2,5, eu quero tirar essa vírgula e passar o número para 25. Se eu tô aumentando o número e eu quero passar ele para 25, eu vou andar uma casa. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 10.
Porém, se eu multipliquei em cima, eu também multiplico embaixo. Vezes 800. Então, ficaria 25 sobre... Aqui é 10, tá? Sobre 1000 vezes 800. Corta, corta. 25 vezes 8 sobre 10. Aqui no 25 vezes 8 sobre 10, nós ainda podemos simplificar. Sempre usem a multiplicação a favor de vocês, para diminuir o número que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, 25 vezes 8 sobre 10, eu vou simplificar o 8 com 10. Eu vou dividir por 2. Então, se eu dividir por 2, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. 25 vezes 4, 100. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, 2,5, 20. Então, 2,5 de 800 vai ser quanto? Vai ser 20, tá? Entendendo agora o problema, a interpretação, se eu fosse pagar 800 reais à vista, se eu não fosse pagar, se eu fosse parcelar, seriam 5 parcelas fixas com juros de 2,5%. 2,5 seria 20. 20 mais 800, eu pagaria 820 na geladeira, para parcelar de 5 vezes. Teríamos aqui um pequeno juros, é isso? Olha só esse exemplo. Em uma cidade, há 20.000 habitantes, dos quais 60% são mulheres. Letra A, quantos habitantes são homens, quantos habitantes são mulheres? Vamos ver o que o problema passou para a gente. Ele me informou total de 20.000 habitantes e me falou que 60% são mulheres. Vou fazer uma representação aqui, geométrica, dos 60%. Vejam bem, aqui eu tenho, né, uma barra que é 100%. Então, eu tenho aqui 60%. Esses 60% são as mulheres. Se tudo é 100 e 60% é mulher, sobrou quanto para os homens? 40% homens. Então, entendam essa interpretação, tá? Total, 20.000 habitantes. Então, tudo isso aqui, o 100% são quantos mil habitantes? 20.000. Então, 100% representa 20.000. Então, agora a gente vai calcular quantos habitantes são homens e quantos habitantes são mulheres. O problema me deu mulheres, mas eu, por conclusão, consegui chegar no percentual dos homens. Então, a gente pode calcular qualquer um dos dois aqui. Vamos calcular a letra A? Quantos habitantes são homens? Homens não é 40%? Então, nós vamos escrever 40% de 20.000. Vamos agora trabalhar para resolver. Porcentagem, vamos passar para fração. 40%, o de multiplicação, 20.000. Vamos fazer as simplificações, tá? Tem uma multiplicação aqui, lembre-se que a gente pode fazer isso na multiplicação. Soma e subtração, não podemos. Então, a gente vai começar a simplificar. Um zero em cima com um zero embaixo, é como se eu estivesse dividindo por 10, tanto em cima quanto embaixo. Ainda posso dividir por 10, então eu corto um zero em cima com um zero embaixo. Pronto,
Agora não tem como cortar mais não, porque acabaram os zeros aqui no denominador. A gente vai multiplicar agora. 4 vezes 2, 8. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3. Então, vai dar 800. Então, 40% de 20 mil é 800. O 40% está representando quem? Os homens. Então, H vai ser igual a 800. Opa, faltou um zero. 8 mil. São 3 zeros. 1, 2, 3. 8 mil homens. Então, aqui, desse total, 8 mil homens representa 40%. E os 60%? Tem duas formas de eu estar calculando. Eu posso diminuir 20 mil, que é o total, e tirar os homens, vão sobrar as mulheres. Ou eu calculo 60% de 20 mil. Vamos calcular. 60% de 20 mil. Ao dia aqui, ó, minha multiplicação. Vamos simplificar. Um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo. Agora, vamos multiplicar. 6 vezes 2, 12. 1, 2, 3 zeros. 12 mil. Representa o quê? As mulheres. Tá vendo? Se a gente fizesse a continha de total, tirar 8 mil, daria os 12 mil. Ou vocês calculam pela porcentagem. Então, aqui, 12 mil representam as mulheres e 8 mil representam os homens. E a barrinha toda, né? O meu gráfico todo, os 20 mil. A hora que eu somar tudo, tem que dar 20 mil. Ok? Então, essa é uma das formas que a gente tem para a gente estar calculando a porcentagem, usando a parte fracionária. E aí, a gente vai e multiplica, né, pelo total e divide por 100, tá? Usem sempre a divisão aí, a fração, para a gente estar simplificando. Próximo. Uns conceitos importantes, né? Quando a gente fala em reajuste, se a gente falou em reajuste, vocês têm que pensar que pode reajustar positivo ou negativo, ou seja, a gente pode reajustar o preço para mais ou para menos. Quando a gente fala em acréscimo, né, reajuste, acréscimo, soma o preço inicial. Esse produto teve um reajuste de mais 20%. Mais 20%. Então, é um acréscimo de 20%. Esse produto teve um reajuste de menos 10%. Então, ele teve um desconto. Aí, a gente vai tirar do preço inicial do produto. Vamos ver aqui. Uma televisão custa R$ 900 a prazo. E à vista, ela tem um desconto de 20%. Então, aqui está o preço da minha televisão a prazo. Mas eu não quero pagar a prazo, eu vou lá, quero pagar à vista. E à vista tem um desconto de quanto? 20%. Pergunta A. Quanto pouparei com esse desconto? Olha a pergunta, a interpretação. Quanto vou poupar com esse desconto? Ou seja, 20% vai ser qual o valor? É o valor que eu tiver do 20% que vai ser a minha poupança, é o que eu vou economizar. Então, quanto pouparei com esse produto? É o que a gente vai calcular agora. Então, nós vamos fazer a continha. Letra A, 20% de quanto? 900. Vamos escrever na fração 20% de a multiplicação, 900. Podemos usar a simplificação aqui, cortando zero, 1 para 1, 1 para 1. Acabou. Agora, a gente calcula. 20 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Acrescenta um zero. 180. Esse 20%, então, ele vai ser o quê? É o meu desconto. Então, o meu desconto, ele é de R$ 180. É quanto eu poupei.
É a resposta da minha letra A. E agora eu faço a pergunta: por quanto que eu vou pagar a televisão, então, se eu tive um desconto de 180? Como que é essa continha que a gente vai fazer? Eu vou pegar o preço que ela era e vou tirar quanto? 180. 0, 10 menos 8 vai dar 2. 8 menos 1, 7. Então, os 720 é o que eu vou pagar na televisão, se eu comprar essa televisão à vista. Então, quanto que eu pagarei na televisão? 720 reais. Seria o preço dela à vista. E o valor do meu desconto? Quanto que eu vou economizar? 180 reais, pagando à vista. Tá? Outro exemplo. Um rádio custava 400 reais e sofreu um desconto. Desconto de 12%. Vocês vão associar desconto somando ou diminuindo no preço? Diminuindo. Desconto a gente o quê? Subtrai. Não é isso? Então, agora a gente vai calcular o valor do desconto. Então, vamos ver aqui. E depois pede quanto que você vai pagar pelo rádio. Então, vamos calcular qual que é o valor desse desconto. Eu tenho que calcular 12% de 400. Vamos simplificar, porque temos uma multiplicação. Então, fica, corta, corta. 12 vezes 4, 48 reais. Então, o valor do desconto é 48 reais. E quanto que eu vou pagar pelo rádio? Se eu tenho um desconto, eu pago menos. Então, eu vou pegar 400 reais menos 48. 400 menos 48. 10 menos 8, 2. 9 menos 4, 5. E aqui ficou 3. Então, deu quanto? 352 reais. É o valor que eu vou pagar pelo rádio. E esse aqui é o valor do desconto. Eu quero aproveitar aqui, eu vou ensinar uma outra forma de vocês raciocinarem porcentagem sem ficar fazendo essas continhas, tá? Olha só, nós vamos fazer uma tabela aqui. Eu tenho aqui o valor de 400. Eu quero que sempre vocês raciocinem em cima de 10%. Quanto vale 10% de 400? 10% de 400, vocês vão simplesmente tirar um zero do 400. Sempre que calcular 10% de alguma coisa, vocês tiram um zero. Por exemplo, você tem aqui 1.800. 10% de 1.800 vai dar quanto? 180. 10% de 400 vai dar quanto? 40. Tá? Agora eu quero calcular 5% de 400. 5% de 400 é a metade de 10. 5 não é metade de 10. Então, o valor aqui também, ó, vai ser o quê? Vai ser metade. Então, se 10% é 40, 5% vai ser 20. E 1%? Olha aqui, 10% é 40. Se eu quero 1%, eu tiro mais um zero. Então, 1% vai ser quanto? Vai ser 4. Tá? Agora, a gente vai fazer essa conta. Quanto que eu quero aqui? 12%, não é? Então, agora eu vou querer 12%. 12% eu vou pegar o 10%, vou somar com mais 1%, mais 1%. Olha para vocês verem, às vezes, como é que fica mais rápido o raciocínio. Então, vai ser 40 mais 4
mais 4. Então, 12% deu quanto? 48. Agora, vamos pegar aqui. Se eu quisesse 25%. Estou aproveitando e mostrando vocês outras formas de calcular. E 25% de 400? 25% eu vou pegar 10 mais 10, não vai ser? 10% mais 10% mais 5%. Então, vai ficar 40 mais 40 mais 20. Então, 25% vai dar quanto? 100. Às vezes é mais fácil do que vocês calcularem aqui, ó. Peguem como base sempre o 10% e o 5%. E depois vocês fazem o 1% para ir pegando os quebradinhos. Então, dá para vocês calcularem a porcentagem de várias formas. Usando a multiplicação, usando a tabela, né? A gente já separa nos 10% e fazendo proporcional, tá? E também tem uma terceira forma de calcular, que é usando a regra de 3. Aliás, a regra de 3 é uma ferramenta fantástica para vocês resolverem muita coisa na vida de vocês. Então, olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. Em uma cesta, há 60 laranjas, das quais 20% estão estragadas. Quantas laranjas estão estragadas? Calcula aqui comigo. 20% estragadas. Vou só representar aqui rapidinho a nossa tabelinha. 20% está aqui, estragada. Quantas, então, estão boas? A porcentagem? 80% boa, estragada e boa, tá? Vamos montar a regra de 3? O que é a regra de 3? Eu tenho 3 valores e quero encontrar o quarto. Como? Nós vamos fazer o seguinte. 60 laranjas, vocês têm que identificar que é o total que eu tenho. Então, o meu total, olha, é 100%. 100% corresponde a quantas laranjas? 60. 20% estão estragadas. Então, se aqui é porcentagem, o 20% vai ficar aqui. 20% é o que eu quero saber. Corresponde a X. Tá? E como que a gente faz aqui agora? Multiplica cruzado. Vou fazer 100 vezes X vai ser igual a 20 vezes 60. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Vocês já sabem resolver equação de primeiro grau, então aqui nós recaímos numa equação de primeiro grau, tá? Vai ficar 100x, vai ser igual 2 vezes 6, 12, acrescenta os 2 zeros. X vai ser igual a 1.200 dividido por 100. Olha a simplificação, corta, 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 corta. X igual a 12. Então, de estragadas, eu tenho quantas? Eu tenho 12. E se eu quisesse saber as boas, como que eu faria? Eu poderia pegar o 60, que é o total, menos 12. 60 menos 12, 48. Então, através de uma porcentagem, eu encontro a outra porcentagem. Este aqui foi um exemplo usando regra de 3. Se eu fosse fazer o exemplo pela tabela, aquela tabelinha que que eu passei para vocês, a gente faria o seguinte, olha, eu tenho 60 laranjas. 10% eu não falei com vocês que tem que só tirar um zero? Então, vai ficar 6. E 20%? 20 é o dobro, não é? Então, vai dar quanto? 12. Olha como que é muito mais rápido, às vezes, a gente usar o raciocínio da tabela. Mas eu quis explicar a regra de 3 para vocês já irem familiarizando com a regra de 3. Tá?
Então, tá aí algumas explicações de porcentagem, alguns exemplos básicos para vocês já irem associando. Ok? Bye, bye e até a próxima.